pessoal, mais um programa aqui. Nós estamos aqui na minha residência com esses dois americanos, quer dizer, um latino, né? Sim, Que é diretamente do México e esse aqui diretamente dos Estados Unidos. Estamos exatamente. aqui para debater relacionado à doutrina, não é Doutrina. isso? Isso. E eu tenho muitas dúvidas, que eu sou muito curioso, certo? Eu tenho muitas dúvidas para tirar aqui contigo, Certo. a verdade com vocês. Tá certo. Primeiramente, Se apresente aí para o público. primeiramente a gente queria agradecer muito por você ter convidado a gente para esse podcast. É uma oportunidade muito bom Ô, rapaz, a honra é minha. para esclarecer quem nós somos e o que nós acreditamos, a maneira que nós adoramos o Jesus Cristo. Sim. E eu me chamo, né, Elder Warnick. Eu venho de Denver, Colorado, dos Estados Unidos. E estou morando aqui no Brasil há 1 ano. Eu tenho 20 anos, né? E eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo toda a minha vida. Amém. Sim. É você? Eu sou Elder Ordóñez, sou de Honduras, tenho 19 anos e sou membro da igreja. Moro aqui faz 2 meses no Brasil. Amém. Prazer. Amém. Desde já também eu agradeço pelo presente que vocês já vem me dando, Claro. né? Um presentezinho abençoado. E vou ler, Pode? ok? Bem, vamos começar aqui falar aqui sobre doutrina, Certo. porque eu já andei já em várias igrejas, certo? E a igreja A tem uma doutrina, a igreja B, outra doutrina, a Sim. igreja C e outra, e assim vai. Então, é uma oportunidade única para mim, né? Fiz os tópicos aqui. Aham. Um que eu gosto de valorizar muito Sim. é a família, Uhum. ok? Então, tem aqui, ó. Qual é a importância da família? Certo. Então, às vezes as pessoas pensam que a família não tem muito a ver com doutrina, mas tem. E nossa família é a base de tudo. E Isso. Deus colocou a gente em famílias para que podemos ter pessoas para nos cuidar, nos amar. E se a gente pensa bem, né, religião tem muito a ver com a família. Ahn, então, é um foco da Igreja de Jesus Cristo, é um foco de Deus, é um foco de tudo. E a família é ordenada por Deus, é uma organização, né? Mãe, pai e filhos. E assim, é importante para Deus porque os pais podem ensinar os filhos sobre Deus e Jesus Cristo. E assim vai, desde Adão e Eva até agora. Então é importante que as famílias são fortes. Porque se o inimigo consegue quebrar a família, ele deixa as pessoas só. Aí já afetou um pouco o plano de Deus. E assim a família tem importância nessa doutrina, na igreja, com Deus, em nossas vidas. Aí sim, muito bem. Tem aqui também outra pergunta, até porque, tomando suas palavras mais uma vez e voltando na família, Sim. a família para mim, ela é inspiração de Deus, eu acho, né? Porque Aham. nós nascemos, crescemos, né? Reproduzimos e morremos e esperar a vinda do Senhor, não é assim? Isso, exatamente. Pronto. Então, isso aqui é um conjunto de vidas, né? E nós temos que plantar, principalmente para a nossa família, para os nossos filhos, plantar o bem para que ele possa plantar futuramente e colher as coisas boas, né? Que é o bem. Se nós for analisar, tem muitas famílias destruídas por falta de conhecimento, Sim. né? A falta de conhecimento, às vezes, é uma disciplina para o filho. Às vezes, os filhos entram no mundo das drogas, por exemplo. Uhum. Sim. Entram no mundo das drogas por conta que não teve aquela disciplina. Enfim, eu acho que a família tem que começar vindo dos pais para depois ter o conhecimento da palavra de Deus no crescimento. Estou falando desde criança. Sim. Está entendendo? Estou falando assim, desde criança. Você vem crescendo e conhecendo a palavra de Deus assim.
Aham. Tá entendendo? Então, o responsável de tudo isso aí, para crescer uma família e colocar a família no mundo, né? Que é no mundo, suponhamos, fala até no gospel mesmo. Sim. Vamos falar no mundo gospel. Colocar seu filho, sua filha, enfim, a sua família em si, colocar para ser salvo. Porque para ser salvo, vocês sabem que a salvação ela é individual, né? Vocês sabem melhor do que eu. Cada um procura a sua. Mas se eu tenho um filho e se eu conheço a verdade, eu preciso passar para ele a verdade, Sim. para eles aprender, né? Então eles vão aprender conforme o que os pais estão ensinando, entendeu? E eu acho que vocês falaram aí agora é muito interessante. A família é o exemplo, né, de tudo que vocês falaram agora. Aqui tem outra pergunta aqui, que é qual é o papel dos profetas? Sim. Lembrando, né, que teve também, não teve, que ainda tem, né, não só teve, aqui tem ainda, Sim. os falsos profetas, Sim. né? Então, qual é o papel do profeta? Isso é o profeta verdadeiro, o profeta que foi enviado por Deus, né? Porque tem muitos falsos profetas no mundo. Hoje em dia, certo? Isso. Está bem. Então, o papel dos profetas hoje em dia e desde sempre do plano de Deus é guiar a cada um de nós, ensinando-nos o plano de nosso Pai. Então, Deus criou um plano para que cada um de nós sejamos felizes. Todos centrados em Jesus Cristo, certo? Então, o papel dos profetas sempre foi testificar de Jesus Cristo, de sua missão, que ele ia morrer por nossos pecados, que ele ia ressuscitar e que cada um de nós deve seguir seu evangelho, porque é o único jeito para voltar à presença de Deus. Isso era que os profetas sempre falaram às pessoas. E os profetas também tinham um papel fundamental na igreja, certo? Porque uma igreja está fundada em os profetas, os apóstolos, a revelação e a autoridade. Então, eles sempre dirigiam o povo de Deus. Dessa maneira, eles davam a conhecer a vontade de Deus às pessoas. Cada um de nós tem a liberdade de escolha, certo? Mas os profetas tinham a responsabilidade de dar a conhecer às pessoas isso, a vontade de Deus, seus mandamentos para cada um de nós e o jeito para voltar à presença de Deus. E é muito interessante porque hoje em dia Deus tem profetas, mas a maneira de reconhecer entre um profeta falso e um profeta verdadeiro é por meio de algo que nós acreditamos e podemos ler na Bíblia, em Amós 3:7, que é oração. Então, Deus sempre mandou profetas na terra, mas para discernir, por meio dos frutos, é por meio de oração. E Deus nos promete, por meio do Espírito Santo, dar-nos a conhecer a verdade das coisas. Dessa maneira, podemos distinguir entre um profeta falso e um profeta certo. Mas precisa muita oração, estudo e também reconhecer o Espírito Santo em nossas vidas. Isso aí, muito bem. Sim. Falando sobre os falsos profetas, vamos ficar no mesmo assunto, certo? É o seguinte, antes de eu passar para outro, nós vemos que Moisés, né? Moisés, ele era um profeta, né? Porque foi enviado por Deus, né? Moisés abrindo, foi Moisés, não foi? Foi. Que abriu o Mar Vermelho? Exatamente. Pronto. Mesmo ele abrindo o Mar Vermelho, ainda os que estavam seguindo para a Terra Prometida, Aham. eles não acreditavam nele. Sim. Mesmo vendo a glória de Deus descer naquele rio, né? Aham. Naquele mar, que foi o mar que abriu, Sim. pelo ultrapassar. Por que eu falo assim? Porque mais na frente, depois dessa glória que Deus, podemos descer aí, que isso foi a mão de Deus,
né? Naquele momento que ele desceu o cajado e aquele mar ele se abriu, ali já foi a glória de Deus presente. Sim. Então eles que estavam seguindo Moisés, ele não poderia ter dúvida que ali era o servo de Deus, que ali era um verdadeiro profeta. Mas depois foi 40 anos de estrada, não foi deles? Foi. 40 anos no deserto, passando por prova. Mesmo com a mão de Deus sobre Moisés e sobre todos que estavam presentes. Aham. Porque chegaram até lá por conta dele. Sim. Né? E mesmo assim, teve um momento que ele estava com sede. E Sim. uns ainda ficaram contra Moisés. Aham. E E, foi daí que Moisés, né, sim, fez jorrar uma pedra. Né? A Bíblia Sim. fala que foi uma pedra, né? foi. Jorrou a pedra, bateu o cajadozinho na pedra e saiu a água. Mais uma vez, eles não acreditaram no verdadeiro profeta. Também como aconteceu, que eu acredito que foi quando ele subiu para orar, né? E eles Sim. pensavam que não, Moisés tinha sumido, não voltava mais. Aham. E aí ficou começando a fazer acho que era um bezerro de ouro, não lembro, sei que era para Adoraram outras isso, coisas, foi. não é? E aí eu fico pensando, essas duas bênçãos, né? Esses dois milagres que Deus mostrou para eles em olhos crus, a gente chama olhos Né? frente a frente, Sim. né? Mesmo assim, ainda teve aquela queda. Lógico que nós somos falhos, né? Nós somos osso e carne, nós somos do pó, viemos do pó e vamos morrer do pó. E também nosso pensamento não é 100%, podemos dizer assim, até as coisas celestial. Sim. Porque somos fracos, realmente tem Somos. momentos que nós caímos, né? Enfim. Mas sobre o falso profeta, não tinha dúvida ali não, gente. Sim. Ali não tinha como eles ter dúvida, não. Sim. Quando você Não é? veja milagres assim, não dá para ter mais dúvida. Eu gostei muito do que você falou também, que quando as pessoas seguem os profetas, dá para ser abençoado. Né? Ter água, né? Atravessar o Mar Vermelho, mas mesmo assim tem vezes que nós vemos milagres e desviramos, como eles desviaram. Quando nós sigamos, né? Quando nós conseguimos seguir os profetas, nós somos abençoados. Se não, nós perdemos nosso direito às bênçãos. Isso, exatamente. É isso aí. Era impossível eles ficarem em vão, né? Sim. Sim. Essa aqui, como eu já falei uma vez, né? Que eu só enxergo mais sem óculos. Sim. Essa aqui é o seguinte. Qual é a igreja de Jesus? Qual é a igreja de Jesus Cristo? E qual estabeleceu? Eita, essa aqui tem muitas dúvidas, viu? Não só eu, mas várias pessoas. Porque é o seguinte, nós podemos ver que todo dia, meus irmãos, nasce uma igreja nova. Ou seja, nasce uma igreja, por exemplo, igreja tal. Hoje chegou a igreja tal na cidade. Hoje tem... Enfim, tem várias igrejas, Adventistas, Sétimo Dia e etc. É a mesma coisa. Adventista e Sétimo Dia é a mesma coisa, né? Então, aí tem a Assembleia de Deus, Quadrangular, Presbiteriana, enfim. Todo dia vem uma coisa nova. Né? E é aí que muitos ficam em dúvida. Às vezes, essa nova igreja que chega, que nós podemos dizer assim, uma congregação, enfim. Então a igreja, suponhamos, Jesus Cristo salva. Um exemplo, estou dando um exemplo. Sim. Essa igreja é nova. Mas quando você for buscar o histórico do pastor que abriu essa igreja, assim, no meu ponto de vista, que eu conheço milhares de pessoas assim, que vai para a igreja, né, e se dá bem lá na igreja, começa a fazer a obra, enfim, aí se desentende com pastores, depois de muitos anos, Sim. sai da igreja. Agora eu vou montar meu próprio ministério. Tem muitos aqui, viu? Assim, tá entendendo? E minha dúvida é essa. Vou ler mais uma vez para o pessoal entender, viu? E quando se eu falar aqui, você pode ficar à vontade, já que você vai mandar Sim.
o bate-papo povo aqui lá. para o pessoal lá da sua família, Certo. eu vou falar aqui e você pode Posso traduzir. traduzir para eles Sim, lá. queria fazer isso. Eu vou falar, né, algumas coisas em inglês, mas é para minha família lá dos Pronto, estados. ótimo. Pois vamos lá, olha só. Qual é a igreja de Jesus Cristo e qual ele estabeleceu? Sim. Isso quer dizer, what is Christ's real church? What church did he establish? E, né, para responder primeiramente em português, Cristo estabeleceu uma igreja. Era a missão dele. Ele queria guiar o povo dele e ensinar. Então, a primeira coisa que ele fez, chamar outros para ajudar. Essas pessoas, né, são os 12 apóstolos. Ele chamou, né, pessoas normais. Né? Isso nos ensina um princípio muito bom, que Deus não precisa de pessoas perfeitas, mas sim ele chamou pescadores, cobradores de impostos, pedreiros, essas coisas. Então, lembrando disso, qualquer pessoa pode chegar mais perto de Cristo. Mas Cristo chamou 12 apóstolos, beleza? E ele começou a fazer milagres. Nós lemos isso nos evangelhos de né, Mateus, Marcos, Lucas e João. Só os milagres que Cristo fez. Mas ele fez com autoridade. Cristo como cabeça da igreja dele, que ele começou, chamando apóstolos para ajudar e fazendo milagres em nome de Deus. Tinha um certo poder com isso, uma autoridade que não qualquer pessoa tem. Aí tem que ter o poder de Deus, e nós sabemos que Cristo tinha dado aos seus apóstolos. Sim. Então a igreja somos nós, né? Nós que plantamos aqui na terra. Ide e pregar o evangelho a toda criatura, não é assim? É, assim. Verdade. Vamos para a próxima? Pode ser, né? Eu vou falar uma coisa em inglês rapidinho, Pronto, pode ficar à aqui vontade. para as pessoas não ficarem perdidas. Ok. Pode ficar à vontade. For my family at home, my friends, we teach the gospel of Jesus Christ so that people can understand that Christ really started a church. It's not in any way that people can imagine. It's something organized. God's house is a God of order. Então, resumindo, disse algumas Ótimo. coisas para minha família aí. Então, vamos lá. Pronto. Outra legal aqui, viu? Uhum. O que aconteceu com a igreja dele? Sim. Ok. Então, como podemos ler na Bíblia, certo? Jesus Cristo foi crucificado. Então, como meu companheiro falou, a igreja tinha vários alicerces, né? Um era um profeta, Jesus Cristo. Mas no momento em que ele foi crucificado, o profeta que dirigia a igreja morreu. Então, tinha apóstolos, certo? Mas também podemos saber pela história que eles também foram perseguidos. Esteban, muitos apóstolos, certo? Foram perseguidos Uhum. e matados por pessoas, até que todos eles morreram. E eles tinham a autoridade de Deus também. Mas o que aconteceu com eles? Se eles morreram, a autoridade que eles tinham sumiu, certo? Então, nesse momento, a igreja que originalmente Cristo estabeleceu sumiu. E é algo que a Bíblia mesma fala, de que haveria fome não de comida, não de sede, não haveria sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E também podemos ler por o mesmo Pedro que haveria uma restauração de todas as coisas no futuro. Então, era profetizado que a igreja original de Jesus Cristo teria que desaparecer. Então, falamos de que as pessoas têm liberdade de escolha, certo? Cada um de nós não vai ser obrigado por Deus para fazer algo. Deus sempre nos dá a escolha de aceitar seus profetas ou rejeitar. Então, as pessoas decidiram matar os profetas. Nesse momento, a igreja original de Cristo
cae em um estado de trevas espirituais, que nós chamamos apostasia, e pode ser em vários graus diferentes, como quando uma pessoa desobedece os mandamentos conscientemente, se rebela contra Deus, é um estado de apostasia individual, ou quando as pessoas decidem interpretar por seu conhecimento as escrituras, também é uma forma de apostasia, né? Então, o que aconteceu com a igreja é que as pessoas começaram a interpretar as escrituras de seu próprio jeito. Então, dessa maneira, uma igreja se formava, outra igreja se formava, certo? Porque a Bíblia foi levada por os reis, por os sacerdotes na igreja, certo? Mas muitas coisas claras e preciosas que tinha a Bíblia desapareceram dessa maneira. Aí, a Bíblia perdeu partes claras e as pessoas interpretaram de seu próprio jeito as coisas. Então, podemos ler muito acerca dos reformadores também, que eles viram isso também, que havia apostasia, porque havia muitas práticas que não estavam originalmente na igreja original de Jesus Cristo, como, por exemplo, pagar dízimo para ser limpo de seus pecados. Então, apareceram muitas práticas que não tinham nada a ver com a Bíblia. E, incluso hoje em dia, podemos ver isso. E os reformadores, por isso, tentaram reformar a igreja, certo? Reparar algumas práticas que não estavam certas. E isso preparou um caminho para que acontecera algo importante que profetizou Pedro no Novo Testamento, certo? Que era a restauração de todas as coisas. E era muito importante que acontecera isso, para que cada um de nós saiba que Deus nos ama a cada um de nós e não vai deixar a cada um de nós estar em trevas espirituais. E Ele sempre vai revelar um novo profeta, como fiz com Adão, com Noé, Moisés. Ainda eles morreram e a igreja se perdeu. De novo, chamou outro profeta no Velho Testamento, certo? Para guiar o povo. Dessa maneira, Ele sempre fez. E Deus seguirá fazendo isso para guiar a cada um de nossos filhos a felicidade e sucesso nesta vida. Bem, alguma... Sim, só posso acrescentar que a Igreja de Jesus Cristo era fundada. A casa de Deus é uma casa de ordem. Tinha uma igreja estabelecida, só que as pessoas não gostavam de Cristo e acabaram matando ele e os apóstolos, como meu companheiro explicou muito bem. Agora a confusão chega que as pessoas às vezes pensam que não, a igreja são as pessoas, e não precisa essa organização. Mas nós aprendemos que precisamos. Verdade. Justamente o Paulo, ele passou muito tempo escrevendo cartas para arrumar a igreja de Jesus Cristo, para que seja o jeito que Cristo deixou. Eu gosto de sempre dar o exemplo, para as pessoas que são muito organizadas, Imagina só alguém entrando no seu quarto e bagunçando tudo, você ficaria muito chateado. E foi assim com a igreja de Jesus Cristo, por mais que ele tinha deixado de um jeito, com apóstolos, poder, autoridade, pronto. As pessoas bagunçaram, as pessoas tiraram coisas importantes e essenciais para a igreja de Jesus Cristo. Só queria adicionar isso para deixar claro que não havia por um bom tempo a igreja que Cristo deixou. Mas isso faz parte do plano, Deus sabia que ia acontecer assim. Por isso, como ele disse, os profetas como Isaías, profetizavam uma restauração de todas as coisas. Estou tendo uma aula aqui, Vocês estão me ensinando muita coisa. Tudo isso aí. Agora eu vou fazer uma pergunta a vocês. Certo. Deus muda? Uma pergunta muito bom.